Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Caché, Lechaim, Caminho da Ashkenazi. E hoje o nosso tema é inteligência artificial e Torá, Rabino Dan Ashkenazi. O que tem a ver? Olha, bela ligação. O bem antigo com o mais novo do mais novo das inteligências. Vamos ver, vamos falar sobre isso. Muito legal o tema, hein? Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Rabino, Avenida Angélica. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios para que a gente possa fazer os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino, e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e Torá, Rabino Dani. Eu vou dar aqui a minha introdução sobre inteligência artificial generativa. Quero falar um pouco sobre isso. Eu acho importante a gente pegar o tema com o que quer dizer. Porque muita gente hoje em dia não sabe o que quer dizer essa tal inteligência artificial. E o que é a novidade desse negócio da generativa. Porque a inteligência artificial já existia. Até um certo ponto ela já existia. A generativa era que não existia. Então a novidade é essa historinha da palavra generativa. O que a palavra generativa traz para a inteligência artificial é, dentro dos computadores, eles já têm uma certa inteligência para fazer processos. Quando você aperta o Enter, a letra funciona. Então, quer dizer, tem um programa, ela tem uma inteligência trabalhando ali artificial que faz o botão acontecer, o programa rodar, a imagem aparecer e assim por diante. O que a inteligência artificial generativa faz? Ela faz a construção de um novo quebra-cabeça em cima das instruções que você dá para ele. Então ele vai buscar peça, junta tudo num novo quebra-cabeça e monta um quebra-cabeça com tudo que ele achou lá na internet, onde ele tem todas as possibilidades de pesquisa. Então, a inteligência artificial generativa, ela consegue fazer imagens, vídeos, textos, qualquer coisa que seja, porque ela vai comparar aquilo que você está pedindo com tudo que está na internet, vai fazer essa pesquisa generalizada e vai trazer, então, uma resposta daquilo que você está perguntando. Então, o generativo é isso que ele faz. Ele gera, literalmente gera. Ele gera um novo conteúdo em cima daquela pesquisa que chama prompt, para que as pessoas ouvem bastante essa palavra. Fez o prompt, faz o prompt. Prompt nada mais é do que a sua solicitação. O que você quer? Você coloca lá o que você quer e aparecem, então, as respostas lá dentro. E veio na nossa cabeça fazer esse tema de inteligência artificial e Torá, porque a Torá é uma inteligência. Tem lá toda uma inteligência envolvida dentro da Torá, e de verdade, para praticamente, eu nunca vi aqui, não tinha, perguntas que são feitas, você tira da Torá respostas para que você tenha, então, um resultado do quebra-cabeça para aquilo que você está precisando naquele determinado momento. Então, por isso que a gente está trazendo esse tema, eu acho ele extremamente pertinente, inclusive super atual, e fique com as suas explicações 4.0 para a parte de que uma coisa tem a ver com a outra, Rabino Dani. Só quis dar essa introdução de inteligência artificial, porque muita gente não sabe nem o que é. Então, eu acho importante dar essa introdução. Os que já sabem, desculpa, fui redundante. Os que não sabem, está aí a explicação. Rabino Dani, inteligência artificial e Torá, que tem a ver essa história aí? Vamos lá. Eu diria assim, vamos falar primeiro em geral e depois vamos exatamente nos detalhes que você falou atualmente, como é que funciona no mundo moderno isso, como é que os rabinos na atualidade estão vendo isso, os grandes rabinos da atualidade, como é que eles observam esse conceito da inteligência artificial com o assunto de Torá. Então, primeiramente, quando a gente fala do modo geral, a Torá, ela é um código, realmente. Quer dizer, a Torá escrita, que ela é finita, ela tem um número exato de letras, ela é escrita sem pontinhos, por uma razão, porque você pode combinar, você pode ler diferentemente, você pode chegar a outras conclusões além daquilo que está escrito. As que são as interpretações. A Torá como um todo, a gente diz que tem 70 interpretações dela. Só que quando você vai, agora recentemente, eu fui comprar um HD externo para o meu filho, que se formou agora de juiz, então dei para ele de presente o HD externo que tem 100 mil livros. 100 mil livros. Então você pode imaginar que aquele livro, que tem 5 livros de Moisés, que é a base de tudo,
entendeu? Que tem 304.805 letras. Como é que de lá, um livro tão finito, vai sair tantas e tantas obras? É que, é claro, que você tem as combinações, as permutações, são os métodos de você estudar. Só parênteses, 100 mil livros ligados à Torá. Só ligados à Torá. só ligado à Torá. Só são interpretações de... Esse é um HD que tem, mas tem mais livros, na verdade, que muitos livros ainda não foram digitalizados, Com não certeza. foram colocados. Porém, esse sistema que eu estou falando aí é um sistema parecido com o Google. Você precisa saber como procurar, você precisa saber como achar. É diferente do que a inteligência artificial que você acabou de esclarecer no início do programa aqui, né? É bem diferente. Porque ali você tem que buscar a matéria de uma pessoa que escreveu, buscar a matéria de outra pessoa que escreveu, depois você tem que criar e ver qual a combinação, o que tem, o que não tem, como é que você vai determinar uma lei de acordo com as ideias que foram faladas no passado. Tá? Em outras palavras, o que eu queria te dizer de início, o papel da inteligência artificial no seu status original, como é que era, esse é o papel do rabino. As pessoas não tinham conhecimento de os dados, etc. E os dados não estavam em nuvem porque não existia. O HD estava na cabeça do rabino. O HD estava na cabeça do rabino. O rabino estava para isso. Então, você pega um rabino e fala, puxa vida, ele estudou muito, teve que ralar muito. Então, você estuda 10 horas, 12 horas por dia, entendeu? De Talmud por dia. São muitas informações que você tem de milênios de informações. Então, quando chega um caso moderno que não está escrito naquele livro tão finito de 3.336 anos atrás, que a Torá foi dada, entendeu? Que não está micro-ondas na Torá, mas eu preciso saber do micro-ondas hoje. Então, você precisa utilizar os métodos de interpretações que foram dados, e para isso você tem que ter muito conhecimento. Muito conhecimento. O que isso combina? Combina com isso, combina com aquilo, etc. E essa é a base de todas as perguntas e respostas que tem, que é chamado responsas dos rabinos. Quando você faz uma pergunta moderna, ele começa a te trazer fontes lá da Bíblia. Olha, assim, está sendo no versículo conforme a opinião do Talmud aqui, conforme a opinião daquele sábio dos primeiros sábios, depois da Idade Média, depois dos meus sábios da atualidade. Preciso dar um parentezinho aqui, só porque eu quero juntar isso aqui para as pessoas entenderem que o que você está falando acontece inclusive nas leis. Quando você tem as leis e tem as jurisprudências, que são quando se julga uma situação A, B, C, D e E, quando um juiz agora atual vai fazer um julgamento sobre aquilo, ele vai pesquisar as jurisprudências todas para entender como os juízes entenderam aquele caso, para ele ver se existe uma ligação entre eles para poder dar um veredito que seja justo. Exato. Então, assim, o que você está falando não é que a Torá é um sistema que cada um acha o que quer. Não, pelo contrário. E também não é que a pessoa vai pesquisar porque ela não sabe. Não. Ela precisa dar um veredito justo. Sim. O veredito justo e correto só vai vir se ela buscar as jurisprudências de tudo que aconteceu no caminho da vida e como foi visto esse tema no caminho dos tempos. Ou seja, desculpa, eu tinha que fazer esse parênteses, é muito importante. Buscar as fontes corretas. Exato. Buscar as fontes dignas para poder adaptar de acordo com a situação e da pergunta. Tá certo? Você trouxe um caso importante, que é importante a gente falar aqui. Quando trata-se de um juízo, quando trata-se de um julgamento, quando trata-se de pessoa com pessoa, tem algo que é importantíssimo, e hoje em dia é um sine qua non para você chegar a um veredito, que é o impacto pessoal que tem, que é o sentimento que tem diante daquela pessoa que está fazendo aquela pergunta, ou que está te apresentando aquele caso. E isto nenhuma inteligência artificial vai ter. Ele vai poder te trazer vários casos, etc. Mas ele não está entendendo a situação da pessoa que pergunta, ele não está sentindo. Inteligência artificial não tem alma. Ponto. Perfeito. Muitos dados foram incluídos lá e você chega numa certa conclusão, de acordo com os parâmetros que você falou. Acontece o seguinte, para pensar nesse aspecto que você expôs. Se ela vai buscar de tudo aquilo que se encontra na nuvem, você há de concordar comigo, tem muita coisa errada na nuvem. Claro. Certo? Aliás, só para você saber, embaixo agora do ChatGPT, está escrito as informações que vão ser dadas como resposta, não lembro a frase exata, as informações que são dadas como resposta podem ter dados inexatos, favor pesquisar se o que está aqui faz sentido.
A Carol, tá, se você quiser até olhar, Carol, para ver essa frasezinha embaixo do chat GPT, se tiver no teu computador, vale a pena. Porque ele mesmo está falando, Sim. não tenho certeza Por da quê? resposta. Porque uma vez que está livre e tem muitas informações, e existe muitas informações, não precisa muito, a gente sabe fake news ou não, que não falta, a gente sabe que tem muitas informações que não correspondem à verdade, né? Considere verificar informações importantes. Pode ser. Então, Pode ser uma e uma vez que existe isso, então é óbvio que quando você está utilizando a inteligência artificial para você fazer algo, como ou uma imagem, etc., você vê e você vai dar o veredito final. Quero isso, não quero isso, muda aquilo, você precisa Perfeito. pesquisar. Isso é muito importante. Quando você diz usar isso para o rabinato, usar isso para a lei, vamos utilizar a inteligência artificial, ou seja, poderá ser que um dia a inteligência artificial irá substituir o papel do rabino que julga? Vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Hoje as pessoas acreditam que sim. Oi? Deixa eu te Acreditam falar. que vai chegar o dia. Sim, a gente também acredita que sim. E para isso já tem gente trabalhando. Isso que eu fui atrás, uma coisa incrível. Tem grupos trabalhando para poder fazer uma inteligência artificial real, baseada na Torá apenas. Sim. Edson, vou dar um parênteses então da inteligência artificial de novo, porque Sim. é uma parte que isso aqui te cabe muitíssimo. É. A inteligência artificial, hoje, ela navega o mar azul da internet. Então ela vai... Mas nada impediria que ela navegasse só os 100 mil livros que estão no HD do teu filho. Poderia. Isso. E se for isso, pelo menos o que está lá é cravado como certo. Não? A interpretação pode ser errada, mas o que está lá é cravado como certo. O que tá sendo feito hoje, grandes autoridades rabínicas estão ensinando a inteligência artificial de como julgar cada caso. E isso é muito comum. Por exemplo, você vai julgar se aquilo está puro ou não está impuro, se aquilo pode ou não pode. Então você pega uma mesa, um pergaminho, está escrito correto ou não. Ensina para ele as regras das letras. Ensina que quando é assim no Zarataqué, você vai precisar, obviamente, colocar os dados para o computador. Claro. E o que futuramente vai acontecer vamos se testar o computador. Pela lei, basta 3 vezes. Se ele diz que 3 vezes bate conforme a lei, basta. Eles vão testar 2.000 vezes. Se bate com a opinião de todos os rabinos, essa inteligência artificial está aprovada. Está apta para ajudar o rabino que vai verificar depois a determinar. Sempre vai ter que passar por alguém por conta da situação de quem está perguntando. Que isso, infelizmente, a inteligência artificial ainda não enxerga, né? Ainda não tem. Dizem que vai a caminho, que vai chegar até vai conseguir entender, vai conseguir enxergar o sentimento da pessoa, vai conseguir ler a face. Já tem. Está o chip do Elon Musk já está no cérebro de um cara. Vai acontecer. Tá entendendo? Então, quer dizer, a pegada quando a gente diz o seguinte: a inteligência artificial não tem alma, tem dados, entendeu? Os dados, que é algo suficiente para que um rabino, quando ele é consultado, ele precisa de dados para poder responder o veredito. Mas além dos dados, ele precisa também ter a sensibilidade. E sensibilidade ainda, a inteligência artificial. Então, o que eu digo é o seguinte: você vai me perguntar, se você me perguntar hoje, tá? Você utiliza a inteligência artificial na minha praia, no meu ramo? Eu não uso. Eu vou te explicar por que eu não uso ainda. Não vou dizer que não vou usar. Sim. Porque agora que eu estou lendo que ainda eles estão preparando um caché, vamos dizer assim, que é com os meus dados. A base. Que os dados que eles estão colocando dentro dessa inteligência artificial, quer dizer, armazenando lá naquela... Eles estão de acordo, então vai ter uma fonte muito mais fidedigna do que aquelas que estão na internet hoje. Eu não questiono a inteligência artificial sobre uma pergunta de versículos, interpretações, porque pode ser que, no geral, quando ele chega a uma conclusão de um dado, vem informações que não são fidedignas. E até hoje, na minha cabeça, o que eu sei tem fonte. Então, se você me pergunta as coisas, acho que você já deve ter tido você já deve ter tido essa experiência algumas vezes. Quando você me pergunta, eu te falo, tá lá, tá aqui, tá ali, por quê?
porque porque me fechei, vamos dizer assim, de não ter o meu abastecimento interno de raciocínio de fontes que podem ter erradas. Então, isso que é legal, quer dizer, para mim hoje. Mas eu estou escutando que eles já estão fazendo, estou escutando que isso tá indo adiante e vai ser muito bom. Teve um rabino recente que ele deu um discurso na sinagoga, todo mundo ficou de boca aberta. Ele falou: vocês acreditam? Eu não preparei nem isso, eu joguei no chat GPT lá. chat GPT, isso é uma coisa bonita. Eu ponderei, vi que tá correto. que está correto e eu vim aqui falar. Por isso que é importante sempre ter alguém que conhece, Perfeito. para poder ver a veracidade, se bate com o que está escrito realmente aqui, tá escrito, porque ele está julgando uma ideia. Eu lembro que no início do chat GPT, alguém me falou: você não sabe? Pergunta, faz uma pergunta. Eu mandei a pergunta: qual é o nome entendeu, da mãe qual é o nome da sogra de Moisés? Entendeu? Aí o chat GPT respondeu um nome que não era. Porque não consta o nome dela, então ele não podia, mas ele jogou um nome, porque alguém colocando na internet, eu falei: olha, tá vendo, tá errado. Existe em algum lugar esses dados lá que ele pegou e Sim. gerou. Então, às vezes acontece isso, eu falei: tá vendo? Mas tem uma coisa Interessante isso. também, isso só, assim, de novo, trazendo a parte técnica da inteligência artificial, esse prompt, que eu falei que é o texto que a gente coloca Sim. para fazer a geração do Sim. conteúdo que você está querendo buscar, Sim. ele tem que ser, não diria minucioso, mas ele tem que ser, no mínimo, muito detalhado. Porque Sim. me dá o nome da mãe. Pode ter um monte de coisa natural na internet concordo. escrito, que o nome da mãe, aí vai vir o nome da mãe. Sim. Então é importante você falar assim, vamos supor que fosse isso. Baseado nos livros de Moisés, nos livros dos profetas, nos livros do nanana, e nenhuma fonte fora dessas. Traga para mim o nome de quem... Aí você tem uma chance de que ele falar, não consta nada, ou ele Sim. falar... Aí se ele Não. falar errado, que pode acontecer, Sim. que aí pode beleza, acontecer. mas o prompt Sim. é muito importante que seja feito direito. Sim. E isso, na verdade, é hoje a sensibilidade que também o Rabino tem quando você está fazendo uma pergunta, que ele olha na tua cara e fala: não é isso que ele quer saber. Ele não está perguntando isso, ele está perguntando uma coisa. Que ele fala: meu amigo fez não sei o que lá, e você fala: sei, Sim. seu amigo, Sim. seu amigo. Então, quer dizer, eu acho que tem essa coisa que realmente a parte pessoal não vai nunca tirar. E outra, na lei existe esse conceito da gente analisar, antes de dar um veredito, quem é a pessoa que está perguntando. Isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Se você, por exemplo, é uma pessoa assídua, que já tem um nível de religiosidade e tem um nível de conduta, etc., então você vai perguntar para um rabino que está nesse nível, ele vai te responder à tua altura. Você pega uma pessoa que está começando os primeiros passos, eu posso ser leniente para ele, dar uma resposta leniente, porque ele não está nesse nível, e a minha resposta leniente a quem permita, e eu posso me permitir dar essa resposta para este homem, Claro. por conta... Está preparado e outro não está preparado. Isso. Então, às vezes... A gente viveu isso. A gente viveu exatamente. Isso já. Eu te falo até uma passagem, boba, mas uma passagem. Um dia eu virei pra você e falei assim: Dani, como faz esse negócio de cortar a unha? Porque tem umas ordens, você falou assim pra mim, você ainda não quer saber. Sem ser mesmo. Você ainda não quer saber, corta a tua unha, tá fora de ordem, tudo bem, corta, tchau, vai. Você não quer saber. Tá certo, porque isso aí você não tá preparado, você começa a botar coisa demais, às vezes você estoura a corda também. Então, tem que saber pra quem. Isso é muito importante. Tem até uma história pequena que agora já me vem na cabeça, mas eu acho que é importante a gente falar. Teve uma vez, não sei se a gente contou aqui, pode ser que sim, pode ser que não, mas agora cabe aqui nesse momento. Teve uma vez um sujeito que ele estava preparando um livro que até então não existia, que se chama Judaísmo for Dummies, judaísmo para os que não entendem nada, né? Hoje em dia tem vários livros assim. Então ele estava preparando perguntas básicas do judaísmo com as suas respostas, né? E ele achou que estava abafando, né? Que ia fazer um negócio maravilhoso. Trabalhou muito, né, com esse livro e no fim ele decidiu, deixa eu perguntar pro Rebbe, depois que estava tudo pronto, porque ele tinha certeza que o Rebbe ia apoiar, ia falar assim, mas ele foi categórico contra o livro dele. E ele falou, ele achou estranho, o Rebbe respondeu para ele uma resposta tão profunda e tão bonita, quer dizer, é simples e profunda e bonita. Ele falou o seguinte: no judaísmo não existe respostas
para as perguntas. Existe resposta para quem perguntou. Tá certo? Você tem que ver quem está te perguntando. Tá certo? Porque você não pode dizer que a resposta é esta, porque essa resposta é esta para alguém. Talvez para outro essa resposta não é. Você está entendendo? É verdade que tem as leis. Você estudou Código de Leis para saber as Sim. leis. Mas na hora de responder para alguém, eu lembro quando eu comecei a estudar, e meus pais, na casa dos meus pais, não eram assim, então a gente aplicava todas as leniências da lei. E o meu rabino, que me ensinou super, hiper Caxias, imagina, o rabino dos rabinos aqui, entendeu? Ele falou, não, você vai fazer isso em casa. Eu falei, mas vamos fazer isso em casa. Ele falou, a lei permite, não deixa a tua mãe louca. Tá bom para você agora. Quando você sair de lá e tiver a tua, você vai fazer melhor. Certo? Mas por hora, isso aqui é para você. Quer dizer, veja só, em nenhum lugar você vai encontrar, quando você pega, não, a lei está escrita, eu encontrei assim, assado. Quer dizer, esse papel do rabino, não tem inteligência nenhuma por hora, Perfeito. em primeira instância, entendeu? Não vai fazer. Perfeito. Entendeu? E eu acho isso é importante. O outro lado que eu acho bom a gente falar, porque é o segundo ponto, vamos falar assim, porque tem esse ponto como usar e tem o ponto da fonte, né, que é essa questão que até você está trazendo, se você educar uma fonte, se você ensinar, Isso, aí você vai de repente poder usar daquela maneira. sim. Mas eu acho que tem uma coisa que, isso até hoje no almoço, eu estava com uma pessoa, a gente estava batendo papo, e essas perguntas, tipo, por que que não pode? Por que que pode? Por que que se é uma mulher, você vai dar a mão ou não vai dar a mão? E por que pode dar a mão? E por que não pode dar a mão? Então vinha um monte de perguntas. Tudo bem. O que que eu quero colocar? A Torá, quando a gente fala não é só o Pentateuco, vamos deixar claro, não são 5 livros de Moisés, não é só o rolo, tem mais uma tonelada de livros que a Torá, considerada a Torá ainda. Depois tem livros interpretativos, mas ainda tem livros que são Torá até um monte mais, né? Tuvim, Nevim, 24 livros sagrados, escritos. mais Torá 24 escrito. livros. Mais 24. Total de 24. Total são 24 livros. Quer dizer, esses 24 é o conteúdo do que a gente chama de Bíblia. Vamos falar, nossa, tudo 24. No Velho Testamento. E Velho Testamento. Que, 24 livros. 24 livros. Isso é chamada Torá escrita. Que ainda tem a oral, que ainda tem a Kabbalah, que ainda tem, tem outras coisas. Mas o que eu quero trazer, que se você pegar o livro escrito, se você pegar a lei oral, que para nós ela a história oral é tão importante quanto a escrita. E se você pegar a Kabbalah, que é a base do Zohar, que é a parte oculta da Torá, e aí eu acho que a gente termina o trio aí, que fecha, o resto seria mais em torno disso. Mas o que eu quero colocar é, se você não tem essa estrutura, parece que as respostas não existem. Como você está falando, a resposta do ChatGPT pode sair errada porque você está consultando uma base errada. Porque a fonte dele não é fidedigna. E esta fonte que a gente está falando, os 24 livros, a parte falada, a parte oral e a Kabbalah, se você juntar isso aqui, é uma quantidade de conteúdo, perto do infinito. Exato. Perto do infinito. Exato. Não é infinito, mas é perto. Eu te diria que, olha, é perto do infinito. Não tem como chegar no final daquilo e falar, todo mundo estudou tudo que dá para estudar disso aqui até o final. E tudo há divergências, hein? E esse é o pior, tudo há divergências. Mas isso está na nossa explicação do que é Torá. Sim. Na nossa explicação do que é Torá, sim, eu falo para você, não pode pôr o dedo na tomada. Okay. Mas não pôr o dedo na tomada, você vai falar este dedo, eu vou falar este dedo, o outro vai falar este dedo, o outro vai falar todos os dedos, o outro vai falar é a mão com o dedo, o outro vai falar é o braço com a mão com o dedo. Okay. Cada um vai falar uma coisa. Não pode pôr, mas cada um interpreta isso aqui de uma maneira. Okay. É só para criança, é só para adulto, isso é outra coisa. Lá está escrito, não pode pôr a mão na tomada. Ok, mas o que eu quero trazer? Que, para mim, o tema inteligência artificial rodou muito em torno disso e a Torá. Que a gente não conhece a fonte. E que hoje, essa fonte que a gente já tem, e que é nossa, e que está interpretada, e que tem 100 mil livros no HD, e nem são todos, não. E a gente pega esse conteúdo e pensa que já sabe. Que você chega lá, você vê, não só judeus, todo mundo, dando grandes vereditos. O cara não sabe nem, ele não sabe 1% daquilo, não sabe 0,5%. Mas já sai dando veredito. Por isso que às vezes, desculpa te interromper. Nada, manda bala. Exatamente isso. Por isso que às vezes a inteligência artificial, quando abastecida com os livros, vai ser muito mais que muitos rabinos.
que chutam, Claro, não tenho dúvida. religiosas que chutam por aí, Eu não que tenho não tem dúvida. fonte do que está falando. E aqui eu acho, Isso é o lado positivo. não por conveniência, que já vai entender o que eu quero dizer, não por conveniência, a inteligência artificial da Torá, a base, a internet, a fonte, ela existe. Quando você quiser saber uma opinião de verdade, eu vou falar exatamente o que o Rebbe falava sobre os médicos. Pergunta 3 opiniões. Mas não 3 opiniões do jeito que você quer. Pega um cara bem religioso, pega um cara bem erudito, pega um cara lá de onde você quiser, da Shalom, de onde você quiser, não tem problema. Mas pegue 3 opiniões. Porque você vai ter que formar a sua opinião em cima dessa inteligência artificial generativa da cabeça das pessoas que estão te falando, se estão falando coisa com coisa. Porque um vai falar o dedo é esse, outro vai falar o dedo é esse, outro vai falar a mão com o dedo, você fala, Sim. bom, realmente a tomada não é para pôr a mão, porque um fala que é para Mas- pôr a mão e o dedo e o outro dedo. Então, é a tomada que não pode Mas pôr a mão mesmo. vamos lembrar uma coisa. Esse sistema que eles estão preparando hoje, Renato, esse sistema de inteligência artificial generativa que eles estão preparando hoje, os grupos religiosos que eles estão preparando, é um negócio fora do comum. Porque vai ter cabeças que vão estar ensinando o resultado que você quer, de acordo com os teus prompts, de como que a maioria das opiniões dizem a respeito daquele assunto. Porque senão eu já tenho 100 mil livros, eu não quero procurar ideias, eu quero resultado. Claro. Você está colocando Perfeito. prompts para você ter o resultado já mastigado do teu caso. Eu quero saber, meu caso é o seguinte, ó, o dia do sábado que eu não posso pegar mais, minha mulher está grávida, ela está indo para lá. Agora, a inteligência artificial vai entender, é um caso que é doença, que tipo de doença? É doença, perigo de vida? Não é perigo de vida? Ela já tem isso abastecido. Então ela vai te dar uma resposta. Qual que vai ser a resposta? De acordo com a maioria dos legisladores, baseado assim é permitido, etc. Apesar de que tem aqueles que proíbem, etc. Lá, e vai te trazer fontes. Esses caras falam assim. Então, pô, o Gabino, quando ele pega um negócio desse, Faz sentido. Agora encaixou. sim, ele vai entender o caso da pessoa e vai responder, olha, para ele você é leniente, para ele você, porque ele vai entender o caso sentimental daquela pessoa. Perfeito. É que Assim que vai ser. aqui a gente está, é que você está trazendo a discussão de um lado e eu quero provocar a discussão também do outro. A discussão do lado é, pode usar? Dá para usar? Ó. Já tem as respostas? Vamos lá, Isso está resolvido? vamos lá. E você está falando não. Tá falando, ainda não. Então, deixa eu te Estão falar. preparando. Deixa eu te falar uma coisa. Então, é um tipo, vamos, assim. Eu gosto dessa pergunta que você fez ou dessa colocação que você fez. E a gente tem que deixar isso muito claro para as pessoas. A opinião do nosso Rebbe é clara e objetiva. Tudo que foi criado no mundo pode e deve ser utilizado para o bem. Então o Rebbe era super a favor da tecnologia. E sempre teve controvérsias. Mas essa é uma opinião. O Rebbe falou o seguinte, se existe este recurso, tem que ser usado para o bem. Use ele para o bem. Sim. Começou o rádio. O carro, a luz, o rádio, micro-ondas. Não deve falar Torá no rádio. Deve, o Rebbe sim. Tem a televisão, a tela, não sei o que. Fala, enche de negócio. Tem a internet, usa ela para o bem, etc. Tá lá. Eu nunca vou esquecer, nos anos 90, transmitiram Hanukkah no mundo inteiro, colocaram uma antena de satélite, aquelas antenas de 3 km de altura na frente da sinagoga do Rebbe. Eu estava com 7 aparelhos de televisão na sinagoga assistindo Hanukkah em casa, utilizando para o bem. O Rebbe falava o discurso, era projetado na televisão, num canal pago, a Fabrenha e tal. Quer dizer, a gente pode utilizar dos recursos e deve utilizar os recursos para o bem. A mesma coisa com a inteligência artificial também. Veja, você vai me perguntar, eu uso, e é bom que você falou dos primórdios, porque eu utilizo muito, mesmo eu como rabino, que eu sei onde buscar as coisas da lei, sei onde procurar. Só que é óbvio que hoje com o recurso que a gente tem na internet, através da net, através do Google, então eu sabendo como perguntar as coisas, É isso. e conhecendo quem está dando a resposta, e checando muitas vezes a origem dele, que ele já mastigou o assunto, para mim facilita muito. Claro. Facilita muito. Então, eu utilizo o Google, etc., para poder ver, sim. Eu utilizo 100 mil livros lá do HD, eu falo pro meu filho, ó,
E aí, o que você já tem? Ele me manda mastigado, que hoje já tem sites. Teu caso está lá e está com todas as respostas bonitinhas de gente graúda, que você já tem isso. Então, Perfeito. é ruim utilizar isso? Não, é bom utilizar isso, é importante utilizar isso. O único senão que tem para nós ainda é o fato que quando chega um dia que a gente não pode mexer na luz ou na internet, você está ferrado. Você tá sem nada. Ou você sabe usar os livros, ou você não nada. vai saber como responder para a pessoa, pelo menos no dia. Te ligo amanhã. Tem, às vezes fala, sábado à noite eu te ligo, mas às vezes acontece um problema no sábado na sinagoga, ou você sabe a lei, ou apareceu um problema na leitura da Torá. Olha, eu acho que uma coisa, para mim, não... Tudo bem, pode ser que chegue o dia. Eu sei que pode, de fato, acontecer também, porque eu não sou ingênuo, mas, assim, o ser humano, ele faz parte do processo de tudo. O ser humano é a base do universo. Então, assim, tipo, não tem a gente achar que amanhã só vai ter robô aqui e os homens morreram. É uma bobeira, quer dizer, o robô não substitui o homem, a máquina não substitui o homem, nem o sentimento, nem nada. Ah, mas ela vai conseguir analisar um sentimento? Vai, talvez, sentir, fazer análises. Hoje você faz lá seu teste genético, te falam que X% do seu DNA é de um lugar, X% é de outro lugar, X% de outro lugar, cruzando dados. Como é que ele faz isso? Ele não tem, não é que não está escrito lá no DNA, escrito lá, Paris, não existe isso, Europa, não está escrito isso. É que ele compara com todos que ele já viu, sabe que a maioria de lá tem aquela configuração e te dá a resposta. Mas o que eu acho que esse lado que você está trazendo que tem que usar e deve usar, e a gente cada vez vai ter isso mais apurado, e cada vez melhorado, e cada vez com fontes mais fidedignas, porque nós estamos no começo do começo do começo. Isso. Bem honesto. E estamos bem avançados. Claro, porque o difícil, isso falavam no Colégio Bandeirantes, a diferença entre o povo japonês e o povo judeu. Assim falavam, não sou eu, tá? Quem falava é quem está no Bandeirantes. Eles falavam, a diferença entre o judeu e o japonês é que o judeu inventa e o japonês melhora. Entendeu? Então, tipo, depois que você inventou, aí, porra, melhorar, cara, agora já existe. Agora ficou mais fácil, poxa. A inteligência artificial tem como base Israel, a gente sabe que em Haifa, né, tem aquele vale do... exato. Mas, assim, o que eu quero colocar é que é lógico que esse lado, sim, mas do outro lado, que é o lado que eu quero colocar aqui como analógico digital, é que a inteligência artificial que faz essa busca, que acha essas fontes e esses livros para te dar uma resposta, e às vezes ela te dá duas, tá? A inteligência artificial nem sempre te dá uma resposta só. Às vezes você fala, olha, pode ser isso ou pode ser isso. Sim. Às vezes ela coloca também, já recebi essa resposta várias vezes. Mas do outro lado, que é, vamos falar do analógico, e que foi o motivo pelo qual eu me entusiasmei bastante com esse assunto de hoje, inteligência artificial generativa e Torá, se isso tem a ver, é a gente entender que a fonte generativa de todas as respostas do judaísmo, ela existe, ela é clara, ela foi analisada por milhões de pessoas, milhares, milhões, e a gente tem, no mínimo, 100 mil livros dentro de um HD para poder responder isso. Cruzar isso tudo é fácil? Não, de fato não é fácil. Você vai ter opiniões divergentes? Claro, porque a mesma coisa que, como eu falei, como uma justiça comum, que você tem lá julgados e julgados e julgados que parecem iguais e são julgados diferentes. Então você vai ter que puxar naquilo ali e achar um negócio. Então o rabino nesse momento é importante, mas o que eu quero colocar, Dani, que esse é para mim o ponto central da coisa. Não existe, olha, eu diria que quase que em hipótese nenhuma, qualquer questão humana ou qualquer questão universal que não se responda com a Torá. Eu acredito que nenhuma fique sem resposta. Isso para nós é claro. A gente, a Torá e tudo está na Torá. A colba, está sendo na ética dos pais. Vira ela, desvira ela, está tudo dentro dela. Qualquer coisa você vai encontrar dentro dela. E você vai encontrar mesmo dentro dela, em todos os aspectos. Porque imagina, se você sai do princípio que a Torá é o conhecimento divino, e o divino é que criou o mundo, então, quer dizer, aquelas letras compõem toda a criação. Porque toda a criação está dentro dele. Então, sem dúvida alguma, você vai encontrar tudo lá dentro dela. É verdade, eu concordo com você. Por isso eu quis trazer. Porque se você tem a inteligência artificial generativa hoje, que está bombando, porque ela consegue fazer essa compilação e trazer quebra-cabeças novos, formado pelas peças que te interessam, para que você veja a imagem final daquilo que você está procurando, a Torá já tem isso.
A Torá, de fato, é uma inteligência artificial generativa, A primeira. só que ela é uma inteligência artificial generativa que a pessoa ainda não tem isso no lugar para digitar. Então ela pergunta pro Rabino. Isso. Daqui a pouco vai ter. Vai Você até ter. trouxe coisas novas. Não, tá acontecendo. Daqui a pouco vai ter. Não, já tá acontecendo. E aí eu faço mais uma provocação. Qualquer tema que você tenha da vida, que seja um tema que te interesse, procure rabinos eruditos para te darem respostas, porque as São respostas existem, cara. Claro, As respostas existem. Isso vale para qualquer um. em qualquer área. Qualquer área e qualquer um, e vale a pena fazer o teste. Tem que, de novo, cuidado, porque você tem estagiário de direito, advogado do primeiro ano, advogado do segundo ano, advogado do terceiro ano, advogado com 20 anos de carreira, advogados bons, advogados ruins, advogados médios. Então, cara, como você falou, este eu conheço, este eu confio, este eu sei que sabe. Sim. O meu chama Rabino Dante Ashkenazi. Quem quiser achar o seu, que ache o seu. Mas a resposta, ela vem... Porque também vou falar uma coisa que é importante. Isso é uma verdade. Olha o que é importante aqui. Olha o que é importante. Eu já te perguntei coisas que você falou, isso que preciso pesquisar, eu vou te trazer. Eu vou te trazer a resposta. Aí não tem... É honesto, porque não é também um computador, né? Não está tudo lá dentro. Não é um HD de 100 mil livros. Mas é perto, deve ser uns 90 mil, mais ou menos. Mas os outros 10 mil ainda não registrou tudo. Mas o que eu quero dizer é que a inteligência artificial generativa, que provoca hoje as pessoas a entrarem nos devices e colocar um prompt lá e conseguir respostas, se você tiver um muito bom rabino do teu lado, você tem resposta para tudo. Você sabe que eu vou te falar uma coisa, você falou? Desculpa me estender. Não, perfeito. A inteligência artificial que eles estão preparando judaica, ligando com a Torá, vai ser muito mais preciso, porque existem normas no judaísmo de como interpretar. Quer dizer, isso vai limitar, e qualquer norma que você aplica de interpretação que está de acordo com a base instruída pela Torá, que vai ser nutrido, que vai ser abastecido nessa inteligência artificial, tem fonte. Vai ter fonte. Então, vai sair uma coisa muito mais real, o que eles estão preparando, isso que eu estou querendo te dizer, uma vez que vem com as normas já pré-escritas, né? De normas da sabedoria judaica, que já foi dada desde Moisés no Sinai, é assim que tem 170 interpretações que podem ser interpretadas dessas maneiras. Se você abastece um computador com esses 100 mil livros, que cada um desses 100 mil livros, obviamente, para o cara chegar lá no veredito, ele usou um desses determinados. Claro. E ele também vai ter as normas. E ele também vai ter os resultados dos rabinos antigos, etc. Está lá a maioria. Pô, vai ser um negócio incrível. Vai ser um negócio incrível. E é um negócio que eu estava lendo, é um negócio incrível. O que eu li hoje, o que eu hoje a respeito é que eu achei interessante. Ele falou: tá bom, vamos imaginar que você treinou o tal da inteligência artificial e você trouxe ela para uma prova na frente de rabinos. Então, traz ela numa prova frente de rabinos. Faz as perguntas que você quiser, vê se ela te responde certo. Se ela te respondeu certo, perfeito. Você vê que ela está abastecida. A inteligência, o ChatGPT 3.0, que foi o primeiro que saiu, que já não devia ser o primeiro, porque se era 3.0 não era o primeiro, mas foi o primeiro que virou comercial, que todo mundo já começou a ter acesso e tudo mais. Ele fez a prova do MIT. A prova do MIT é a prova mais difícil que existe, dita como uma das provas mais difíceis que existem no mundo. Sim. Ele fez a prova, ele tirou 9. Ou seja, ele não tirou 10, ele tirou 9. Sim. Então ele não tem o conteúdo exato de todas as respostas. Sim. Mas qualquer aluno que tirar 9 em MIT, o cara é gênio. O cara é um gênio lá em cima de todas as médias. Ou se não foi 9, foi 8, qualquer coisa, ou 9 qualquer coisa. Posso estar errando aqui, porque você sabe que eu não sou o cara da literalidade. Mas o que eu estou querendo te dizer é que é óbvio que se você pegar ideias gerais de uma inteligência artificial do mundo, então tem muitas mais informações. Claro. Agora você cria uma inteligência artificial exclusiva judaica, a base dela, da Torá, imagina. É um negócio que quais são as chances daquilo ter algum erro, entendeu? Perfeito. E eles estão indo nesse caminho. Na verdade, é lógico que tudo que é criado é melhorado.
tudo que é criado é melhorado. Faz um favor para mim, Carol, de novo, aproveitando que você está aqui com a gente todos os dias. Clica na maçãzinha aí do negócio, pega o sobre, na maçãzinha lá do Mac, pergunta lá preferências e pergunta sobre, vai no sobre. Qual é o seu software que está rodando dentro do seu computador agora? Qual é o número dele? Tem um número. Versão 13.4.7. 12.3.1. Então, isso aqui também vai acontecer. Não é que a primeira vai estar respondendo tudo, não, porque isso que eles vão trocando de nome para não ficar 3.500.499.13.12.1. Porque Sim. eles trocam o nome e começam do 1 de novo para ninguém enlouquecer. Sim. Entendeu? Então, Sim. isso óbvio que vai acontecer quando vier a inteligência automatizada, botar os 100 mil livros, vai dar erro, aí os rabinos vão fazer a prova, não vai funcionar, um monte de gente vai sair falando em cima disso, falando errado, e depois, né, até que o negócio vai se apurando e vai ganhando força e vai ganhando uma Sim. forma mais forte. É. E outros rabinos vão querer contribuir, pode ter certeza. Os rabinos de outras linhas, os rabinos de outras... todo mundo vai querer contribuir nesse negócio, porque vai ser bom para todo mundo. Sim, Vai sim. ser bom para todo mundo. Sim. Que aí vai perguntar como é o costume do sefaradismo. Vai aparecer. Como é o costume de não sei o quê. Vai aparecer. Como é... Nós temos livros modernos hoje em dia já com isso, entendeu? Se chama isso, você pega a coletânea dos legisladores, você pega Pisquechuves, são na prática como que você faz hoje, baseado em opiniões lá. Então ele te traz como você tem que fazer, embaixo ele fala, apesar que se fala aqui, mas ele é sozinho na ideia. Livros hoje modernos a gente já tem tudo isso, quer dizer, não é uma coisa, imagina, então a gente, por conta da gente ser o povo do livro, nesse sentido de estudar muito, nos mínimos detalhes, o conhecimento e a sabedoria divina, exclusivamente falando do Torá, então a gente está muito avançado nisso. A gente está muito Porque o mundo está avançado na informação, né? A informação está vindo. A gente está na versão provavelmente 400.399.200.40.20.10.1. Quer dizer, isso que é, né, infinito, né, cara, que eles estão fazendo. Mas eu acho também que aqui, então, o que eu quis colocar desse negócio do tema de como se a gente pode usar ou não pode usar, existe a inteligência artificial generativa da religião judaica? Existe. Os bons rabinos. Nesse momento, os bons e pessoas que sabem responder com qualidade, pessoas que têm. que ralaram, Na dúvida, pergunte para 3 rabinos. Pergunta para 3 pessoas, tira 3 informações para você poder fechar seu pensamento. Depende. Isso que você falou, assim, quando trata-se de saúde, correto, que você falou, pergunte para 3 médicos, etc. Quando trata de um rabino, a lei diz o seguinte, tenha um rabino. Isso sim. Porque, eu digo, eu estou falando, não Perfeito. A lei, você vai perguntar a lei, você vai tem perguntar para 3 rabinos, você vai ter 3 respostas, não adianta nada. Ele vai te falar conforme esse, ele vai te falar que você é alienante, nos meus olhos eu vou te responder como ortodoxo, ele não te conhece. Você está entendendo? Então, se você tem uma pessoa que vai te instruir, que você se identifica com ele, use ele para poder definir as suas leis, porque ele te conhece. Perfeito. E isso que você está falando é perfeito, peço desculpa, porque isso é importantíssimo. Faça para ti um rabino, essa é a ideia. Isso é importantíssimo, isso inclusive está na lei judaica, faça para ti um rabino, isso está perfeito. Sim. Só que também tem aquela comunidade que não está afastada, que não está ligada com rabino nenhum, que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, que está nas dúvidas dele, que ouve um rabino e fala, putz, eu não sei se é bem isso, não sei se é bem aquilo. Pega 3 fontes fidedignas, fontes bacanas e tenta tirar sua... Porque eu acho, no fim da história, não é nem o fim, é o começo da história, a Torá é um assunto espiritual. A Torá, as pessoas têm o material, mas é um assunto muito espiritual. E você, para poder ter uma linha que te cative, que te chame, você precisa se sentir atraído por aquilo. Se você não se sentir atraído por aquilo, às vezes você vai falar, poxa, mas eu vou fazer um exemplo bobo, que inclusive foi um dos que a gente falou hoje no almoço. Que nem pensa pode comer arroz ou não pode comer arroz. Na verdade verdadeira, a gente sabe, pode comer arroz, é costume. No costume Sfaradi não come, no costume Ashkenazi. No costume Sfaradi come, no costume Ashkenazi não come. Mas poderia? Não está contra a Torá. Porque se estivesse contra a Torá, os Sefaradim também não estariam comendo. Não está escrito na Torá, não coma arroz no dia de Pesach. Porque se tivesse, eles também não comeriam. Sim. É costume. Sim. Então, às vezes, o cara fala, mas eu quero comer arroz. Ah, não, então vai pela linha Sefaradim, come arroz, fica feliz, vai lá e continua. Boa sorte. Ah, não, mas eu quero comer arroz. Eu não quero comer arroz, eu quero comer. Então vai pela linha. Acho que Nazi está tudo certo também.
Que eu estou colocando para quem já está, para quem está chegando, e tem pessoas que ele pode confiar, e ele gosta, e ele dá cavoda, ele dá respeito, eleja um rabino para você, que é muito mais fácil. Isso eu posso falar por mim mesmo, é muito mais fácil. Você ficar perguntando de 200 pessoas, sabe o que você falou? São 200 respostas, então é muito difícil. Ok? Mas também vou te falar, desde que a gente esteja falando de gente séria, costume ele pode falar diferente, a lei não. A lei ele vai falar qual é a lei. Sim. Não espere um rabino sério falar que a lei vai para ele é Não. diferente da sua. Não. A lei é a mesma. Não. Por exemplo, vou dar uma bobeira, não pode comer porco. Qualquer rabino do universo ortodoxo vai te falar, não pode comer porco, ponto final, está escrito na Torá, e enfim. Agora, salvo se é por problema de saúde, que isso vai morrer, etc. Também falei disso hoje, engraçado. Que aí é obrigatório comer. Exato, você tem que comer. Mesmo em Yom Kippur. E faz brachá, ainda faz a bênção. É isso, porque a coisa maior da Torá é você manter sua vida. Viver por ela. Você tem que viver. Então, assim, eu acho que esse tema da inteligência artificial, e o que eu achei pro meu lado, e você trouxe um lado, nós dois trouxemos dois lados, que são dois lados muito importantes. Sim. Pode usar e deve usar, as coisas estão melhorando. Pro bem sempre. Vai vir pro bem sempre. Vai vir inteligências artificiais focadas nesse tema que vão ajudar ainda mais ainda. Sim. Cuidado com as respostas que estão vindo hoje, porque elas ainda estão incertas. Exato. Então tem que se tomar um certo cuidado. Exato. O rabino não é o rabino. O ser humano é difícil de ser substituído pela máquina. Exato. Então é óbvio que uma análise feita... insubstituível. Exato. Do outro lado, o que eu quis trazer da inteligência artificial e a Torá é perguntar, tá bom, vai a Torá é um negócio finito, que vai comparar com a inteligência artificial? Inteligência artificial, nossa, o cara na velha escreve qualquer coisa, de qualquer negócio, mas... E a Torá não? A Torá faz exatamente a mesma coisa. Imagina, você pergunta hoje para a inteligência artificial, eu quero fazer uma conexão da passagem da Torá com Mercedes-Benz, com o negócio com a Porachá dessa semana. Ele vai te criar. Da onde ele está pegando? Nosso. Vai pegar a ligação. Sim. Por quê? Porque está tudo dentro dela. A questão de como você esmiuçar, como você saber, entendeu? Achar as conexões que está tudo dentro dela. Por isso que a gente acredita, ela é eterna. A Torá é eterna. A Torá não é um livro velho, entendeu? Que foi escrito lá para trás. Não, ela é super atual, depende de como você lê ela. É isso que eu gosto dela. Quando você lê a Torá, além da parte simples, você encontra tudo dentro dela. Você falou uma coisa interessante. A gente ouve no Brasil, e me desculpem se eu estiver falando, eu não sou o cara da literalidade, mas durante muitos anos se falou no Brasil, a lei trabalhista brasileira de 1940 e não sei quando. Sim. Então ela não vale mais? Ela é 1940, então não vale mais? Até hoje estão julgando em cima dessas leis. Claro. E essas leis, misturada com as jurisprudências, tudo que aconteceu nos julgamentos em torno do tempo, que as leis, elas não são feitas todos os anos, elas não mudam todo ano. A lei é feita e ela fica. E aí depois vai se analisando em cima dela. Adaptações. Uma coisa que a gente já chegou à conclusão, quem é mais ortodoxo, e rabinos então nem se fala, é que a gente sabe que o livro da Torá, ele é 100% atual, ele responde qualquer coisa até hoje, né? Pô, você vai pegar por jurisprudências? Vai, claro que vai, porque não está escrito lá se pode ou não comer sushi. A palavra sushi não existe na Torá, isso certeza não existe. Mas é só fazer uma análise profunda das coisas nas fontes existentes, que você chega à conclusão que pode. Peixe cru pode, não tem problema, coma. Mas com esta regra, ainda vem a regra, não é que só vem pode deste jeito, entendeu? Então, tipo, é impressionante. Como você está falando, vai vir para a inteligência artificial, vai vir para nananã, vai vir, porque ela responde tudo. Você trouxe um caso curioso. No caso do sushi, já falamos disso, tá vendo? No caso do sushi, em particular, a gente vê uma coisa super curiosa no estudo do lado religioso. No Código de Leis, que foi fechado há 500 anos atrás, não se comia peixe cru. Então, o peixe cru, no dia do sábado, não podia se mexer, é muktzah, não podia. Então, está escrito no Código de Leis que peixe cru é muktzah. Hoje em dia, olha como a lei muda. Porque o peixe cru hoje é comida, então não tem problema nenhum de você comer no dia do Shabat. Porque você tem que entender... perfeito. Eu estou querendo te dizer, porque o peixe cru na época era um peixe morto. Isso. Peixe cru não se comia, você precisava ou defumar ele, então não se comia peixe cru. Não era comida. Não era comida. Exato. Se não era comida, você não pode mexer no Shabbat. Olha como é que a lei muda. Uma vez que hoje sim é comida. E lá a gente proibia ele porque ele não era comida. Mas agora é comida, então pode. Veja,
Tá vendo? Então, quando você sabe as regras das leis, Perfeito. você consegue chegar no sushi hoje em dia e permitir você. Claro. Isso é Interessante muito isso. interessante. É muito interessante. Porque, de Você novo, trouxe um caso justo um caso. eu sou um privilegiado, e eu não tô falando que você é o único, pelo amor de Deus, porque eu já me bati com gente que tem também conhecimentos enormes e é muito legal. Então não tô falando, mas eu sou um privilegiado de poder viver do teu lado, sou honesto em falar, e outros rabinos também, tá? Não tô falando de novo que os outros não gostam ou não, mas eu sou um privilegiado, porque você tem uma fonte dentro de você que é uma inteligência artificial generativa. Eu, dentro de você, eu tenho resposta para tudo que eu quiser. De novo, às vezes não num minuto, às vezes eu vou, calma, Não. vou dar uma pesquisada, te trago, É, mas uma coisa que eu sei, quando você traz, isso eu quero falar agora, porque essa é uma parte muito importante. Quando você traz o que você traz, como você mesmo falou, e eu sou testemunha ocular disso, tem fonte. Não é chutado, não é inventado, não é pensado da tua cabeça, não é uma coisa que você fala, eu acho que é isso. Aliás, pelo contrário, quando é para você achar, você fala assim, olha, eu posso até falar alguma coisa da minha cabeça, mas eu quero te deixar claro que isso aqui eu não achei resposta, é uma interpretação minha, que eu nem posso te falar se é verdade ou mentira, mas sempre falo assim. você dá uma desculpa de 25 minutos para dar uma resposta de uma vírgula. Isso é verdade. E você está certo. É. E você está certo. Assim, eu acho que dentro da inteligência artificial generativa da Torá, eu acho que a gente tem também que achar pessoas que consigam de fato ajudar a gente a achar essas respostas. Eleja um rabino. Em não tendo e tendo dúvidas, procura 2, 3. Procura 2, 3 pessoas se você não tem contato com os rabinos, se você ainda não sabe onde ir. Ou procura o Rabino Dani, Beit Rabat Central, fica à vontade. Ele está lá, ele pode ajudar todo mundo, não só eu. Mas hoje em dia tem livros, né? Que são livros didáticos, onde você já tem. Se a gente estudasse, por exemplo, a síntese do Código de Leis, 90% da tua vida já estaria respondida lá. E muitas pessoas desconhecem até mesmo a síntese do Código de Leis. Eu mesmo, prazer, eu sou um deles, eu não conheço. Sim, mas é o quão importante, né, a gente estudar isso, porque antigamente existiam épocas que não tinham livros, sei lá, então as pessoas que tinham livros eram privilegiadas, o livro era uma coisa muito cara. Não se emprestava livro porque tinha medo de rasgar e se perder. Era um negócio muito, muito querido, como se fosse uma joia. Não era à toa que a gente pagava nas Barças uma fortuna, enciclopédias para ter em casa, uma fortuna. Isso já na nossa época. Imagina tempos antigos. Quem tinha livro era um cara privilegiado. E às vezes eles tinham um livro, colocavam um livro na mesa e 10 alunos olhavam e você precisava aprender a ler o livro de cabeça para baixo de todos os lados, porque era o único que tinha. Então, mas essas pessoas que tinham livros, eles abasteceram a sua inteligência, que não era artificial, a inteligência da cabeça deles, para poder saber responder para as pessoas. Isso aqui Lembrando que o que chamam hoje de inteligência artificial, Sim. é porque você está pegando de uma grande enciclopédia gigantesca que você não sabe 100% qual a origem dela, pelo menos no caso da aberta, né? Sim, da aberta, sim. inteligência artificial aberta. Sim. E isso aqui, na verdade, foi alimentado por pessoas. Sim. Todo mundo alimentou aquilo ali de alguma maneira, e aquilo ali foi escrito por alguém em algum momento, Sim. e todo mundo trouxe aquele conteúdo de alguma forma. Ele não foi gerado do nada, não é evento, não é mágica, não é magia. Então, é importante também entender que as nossas fontes, assim como as fontes da inteligência artificial, não são tão artificiais assim. Elas têm fontes reais. Claro. São fontes reais. E gigantes. Sim. E super ricas. Muito. E lotada de informação. Muito. Dos dois lados. Muito. Dos dois lados. Seja as religiosas, seja as da Torá. E mesmo as religiosas, então você tem bases. Você pega rabinos, cada rabino é uma fonte de uma inteligência. Ele criou o método dele baseado na interpretação dele, que o outro às vezes refuta, fala, a tua interpretação saiu muito bem, tudo que você construiu aqui, a base está errada porque não é essa pegada. Perfeito. E ele interpretou, cai por água abaixo na hora da determinação da lei. Mas o livro está aí. Ele criou o estudo dele, ele interpretou da maneira dele, de acordo com as interpretações, porém teve autoridades posteriores, ou mas da mesma época, que não concordaram, provando e isto é o Talmud, cara. Se você pegar o Talmud, é só, você fala assim, de onde você aprendeu, de onde você não aprendeu. Quer dizer, o maior centro de informações criadas na época, há 2000 anos atrás, quando foi destruído o templo por Rabi Yehuda Hanassi, foi concentrar, realmente, acho que foi a Torá oral, quando foi escrita, na sua época,
Devia ter uma montanha de gente. A maior nuvem que tinha lá, porque pegou todas as opiniões de Isso. todas as épocas e compilou num livro chamado Talmud. Não lei, a base da lei. Que lá estão todas as opiniões da época. Rabi Yehuda Hanassi fez Perfeito. isso. Ele fez, se a gente for trazer em Imagina o linguagem trabalho moderna, desse homem. isso, o que ele fez? Meu Deus. Ele compilou um livro com todas as ideias da época, de todos os sábios da época. Foi a primeira inteligência. É a construção da base. Construção da base. Construção da base de dados. Isso. Essa é a construção da base de dados. Isso é chamado Talmud. A gente, na verdade, esquece que Mas é que isso, existe essa base de dados. Essa base de dados existe para tudo. Ela é trazida do conhecimento e da vivência e das experiências e vai se criando, né? E ela fica disponível seja para o computador, seja para a Sim. gente estudar nossa religião. E toda lei, hoje, na prática, tem que ter base na lei oral, que é chamada Talmud, que tem que ter a sua origem na Torá. Então, tudo isso aqui é o centro, é o core. É isso. E é isso que foi o meu lado, quando a gente falou do termo, eu falei, cara, o meu lado que me foi esse. Que as pessoas têm que entender que existe uma inteligência artificial, sim, movimentada pela Torá, movimentada pelos sistemas eletrônicos, existe uma inteligência artificial que está dentro de todos os livros do judaísmo e você tem resposta para tudo ali dentro. Ele monta o quebra-cabeça que você quiser, desde que tenha um bom compilador de chat GPT. Tem o Dani GPT e o chat GPT. Se você não tem o Dani GPT, vai atrás do Dani GPT que ele resolve para você seus temas para criar seu quebra-cabeça. E do outro lado, você tem o chat GPT compilando e que deve ser usado e que no caminho da vida vão nascer outros GPTs, que não vai ser só o chat GPT, outros chat GPTs, que vão ter a capacidade de gerar baseado. Aliás, eu vou trazer um case muito recente. Eu li agora, não faz muito tempo, faz bem pouco tempo, para falar a verdade, que tem uma empresa no Japão que ensinou a cultura da empresa, ensinou para uma base de dados, toda a cultura da empresa, contou a história toda dela, explicou todos os processos da empresa, explicou todos os valores da empresa, explicou como é o produto da empresa, tudo. Escreveram, uma montanha de sei lá quem, escreveram esse troço todo, ensinaram a inteligência artificial sobre tudo isso, e hoje o CEO da empresa é um computador. Incrível. Então, quando eles têm dúvidas, eles vão no CEO, escrevem, e o CEO traz a resposta falando, é assim que nós vamos proceder. Nós vamos por esse caminho, nós vamos por aquele caminho, provavelmente alguém está lá alimentando mais coisas, novas tecnologias, blá, 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 e ele vai trazendo, então, um computador. Sim. Foi o primeiro case que eu vi, virou o CEO da empresa no Japão, respondendo pela empresa, porque ele foi ensinado pela base da cultura e de tudo que a empresa pôde alimentar lá para fazer esse computador virar CEO. Então, assim, vai acontecer. O futuro vai chegando. Eu sei que é um problema, não? É uma questão isso que você falou, é uma questão real, que parece que em 2023, quando fizeram essa reunião sobre inteligência artificial, eles estavam colocando isso como cláusula de como garantir que amanhã... Porque imagina, você está abastecendo ideias, essa ideia vai ser muito mais inteligente que você porque tem todas as opiniões, e ela vai te determinar o que você tem que fazer. Imagina se essa ideia agora compilar uma outra que vai ser ordenada por ela, de repente você perdeu tudo. Quer dizer, o homem acabou abastecendo. Esse é o medo real. Mas esse é o medo real da humanidade. Da humanidade. Porque a inteligência artificial pode alimentar a inteligência artificial. E aí você perderia o controle completamente. Porque imagina, lembrando que a internet não tem como desligar. Então. Que esse é o grande problema. Sim. Não, corta ali. Não tem onde cortar. Não tem onde cortar. Vai, não para. Mas você vê, como a gente está caminhando, você pega, por exemplo, a Tesla. A Tesla, então, ele tem um carro, inteligência artificial, onde para. Agora, o que acontece? Ela tem a inteligência artificial, mas o cara que ainda não está usando, está dirigindo, ele tem a inteligência dele, ele vai fazer o que ele quer. Claro. Então aqui tem um conflito de inteligências. Tá? Na hora de você julgar, e aí, como é que você vai julgar um computador que sabe, vai parar, vai fazer. O outro... Eu acho, Dani, eu tenho a impressão que a gente vai ver. Sim, a gente vai ver. A gente vai ver. Isso a gente vai ver. Vai ver. Muita coisa a gente não vai ver, mas isso aqui eu acho que está indo tão rápido, que isso eu acho que isso a gente vai ver. Sim, mas você não vai estar, eu estou querendo te dizer, as máquinas vão determinar que você vai ter menos, entre aspas, livre-arbítrio para fazer o que você quiser pela tua comunidade. Tá certo? Então, automaticamente, você vai ser subjugado à inteligência artificial. Hoje você abastece ela, amanhã ela vai te dominar o que é. Amigo, pode acontecer. Não,
Pode É o que acontecer. vai acontecer. Pode acontecer. Porque você vai falar a tua opinião, ele vai falar, não, pera um minutinho, você tá falando besteira, Dani. É assim Desculpa. que é. Você tá errado. Não só eu faço assim, todo mundo tá assim, por isso que Isso. foram os acidentes, não tem mais. Exato. Quando você fazia, tinha, agora não tem, tá É vendo? isso. Você fica quieto na tua. Perfeito. Perfeito. Sim. Esse é o medo. Loucura, loucura. Esse é o medo. Bom, trouxemos um tema, Rabino Dani, e nosso tempo já está se esgotando, Rabino Dani. Eu falo, o programa, olha, uma hora dessas vai parar de ser piada, a gente vai começar a fazer de 2 horas. Mas nesse momento a gente vai parar na 1 hora e o tema é interessantíssimo. De verdade, esse aqui a gente podia continuar horas e horas e horas, trazendo uma análise sobre a inteligência artificial por 2 prismas, então. Só vamos fechar como a gente sempre faz. O prisma de se devemos usar sim, se for para o bem sim, ela vai acabar sendo alimentada de informações que podem, de repente, ajudar muito a gente no dia a dia, para entendimento, inclusive, do judaísmo. Existem livros e livros e livros com essas fontes que estão sendo alimentados, e um dia, quem sabe, nós vamos chegar lá e enxergar tudo isso aqui ao nosso dispor. Do outro lado, o papel, Rabino, vai ser o papel do Rabino vai ser substituível sempre. Da pessoa, dos seres humanos, eu ainda não acredito que tudo é digital, isso é muito difícil de acreditar. Todo mundo falava que o e-commerce ia acabar com o comércio físico e não acabou com nada. O comércio físico continua tudo normalmente. Agora, do outro lado, porque nós somos seres humanos, a gente quer viver com seres humanos, a gente quer viver com máquina, ninguém gosta de viver com máquina. Do outro lado, o que eu quis trazer com relação à inteligência artificial é se existe uma inteligência artificial generativa do judaísmo dentro da Torá e dos nossos contextos, e a resposta é que sim, existe, infinita para todos os assuntos. Procura um bom rabino, procura uma pessoa que pode te orientar, cara, e tenha certeza de que todas as respostas para a tua vida podem ser geradas e generadas dentro da nossa Torá. Sem dúvida. Ok? Sem dúvida. Rabino Dani, como o senhor já sabe, nós não temos mais a nossa cervejinha. Eu acho que existe um boicote para o Papo Kasher. Acho que o Papo Kasher foi boicotado na BCR. Preciso mandar uma carta reclamando, vamos dar reclamações para o Javier, porque não pode ser que deixaram a gente sem a nossa cervejinha. Mas, mesmo sem ela, Rabino Dani, vamos chegar ao final de mais um Papo Kasher, Rabino Dani. Sim, estamos finalizando mais um programa, graças a Deus. Estaremos de volta semana que vem, terça-feira, 20h30, com o nosso podcast, com um novo tema, sempre com agradecimentos, Rabino Dani, a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram. Sigam a gente, assistam os episódios anteriores, todos lá gravados, para que você possa aproveitar desses conteúdos e indiquem para amigos e inimigos, Rabino Dani. Não deixe de indicar para os inimigos, eles também merecem. Conteúdo de qualidade é para todo mundo, Rabino Dani. E como disse, semana que vem, estaremos de volta. 8h30, terça-feira, Rabino Dani. E até lá, Lechaim, Rabino Dani. Até semana que vem.